uma fita adesiva, 2 lâminas e um laser. Usando a fita, a gente vai montando duplas entre os 8 seus palitos e depois formamos uma estrutura de hashtag. E no meio dessa hashtag de palitos, nós colocamos as 2 lâminas. Com o equipamento já pronto, nós posicionamos o laser. E ao ligar o laser, a luz passa pelas fendas e forma um padrão de interferência na tela, papel e, no nosso caso, o armário, colocado a uma certa distância. Esse padrão aparece como franjas alternadas de luz e escuridão. O que observamos é uma demonstração clara de como a luz se comporta como uma onda. Quando as ondas de luz que saem das 2 fendas se sobrepõem, elas podem interferir entre si. Se estiverem em fase, quando as cristas de uma onda coincidem com as cristas da outra, temos interferência construtiva, resultando em uma faixa brilhante. Se estiverem fora de fase, cristas de uma onda coincidem com os vales da outra, ocorre uma interferência destrutiva, resultando em áreas escuras. Esse experimento não apenas confirma a natureza ondulatória da luz, mas também é um dos fundamentos da mecânica quântica, que explora a dualidade onda-partícula. A luz, ao se comportar como uma onda, nos ajuda a entender fenômenos complexos da física e abre portas para aplicações em tecnologia, como lasers, fibra óptica e muito mais. Uma pilha é um exemplo de partícula. Quando jogamos a pilha para cima, sabemos exatamente onde ela está em qualquer momento. Isso é característico do comportamento das partículas. Por outro lado, as ondas se comportam de maneira diferente. Por exemplo, o som é uma onda. Quando alguém fala, todos podem ouvir ao mesmo tempo, independente da posição de cada pessoa em relação à fonte do som. Isso mostra que uma onda pode estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. A luz também é descrita como uma onda, mas com algumas características únicas. Quando emitimos luz, ela se propaga rapidamente em todas as direções, iluminando ambientes e podendo ser vista em muitos lugares ao mesmo tempo. Além disso, a luz pode sofrer fenômenos como a interferência, que é o resultado da superposição de ondas. E para visualizar o comportamento ondulatório da luz, nós realizamos esse experimento com esse equipamento. Questão 17. Explica qual é o efeito fotoelétrico, quem descobriu e o que ele ganhou com essa descoberta. O efeito fotoelétrico é o fenômeno pelo qual elétrons são ejetados de um material quando ele é iluminado por uma luz ou radiação eletromagnética. Quando um fóton, partícula de luz, com energia suficiente atinge a superfície de um metal, ele pode transferir sua energia a um elétron, permitindo que o elétron escape da atração do núcleo do átomo. O descobrimento. O efeito fotoelétrico foi inicialmente observado por Heinrich Hertz em 1887, mas Albert Einstein quem explicou o fenômeno de forma teórica em 1905. Einstein propôs que a luz é composta por partículas discretas chamadas fótons, e que a energia de um fóton é proporcional à sua frequência. Essa explicação foi fundamental para a compreensão da dualidade onda-partícula da luz. Contribuições e reconhecimento. Albert Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921 por sua explicação do efeito fotoelétrico, que foi uma contribuição significativa para a mecânica quântica. Sua teoria ajudou a estabelecer as bases para a compreensão moderna da luz e da matéria, contribuindo para o desenvolvimento de várias tecnologias, incluindo células solares e dispositivos fotográficos. O reconhecimento de sua descoberta solidificou seu status como um dos grandes cientistas da história. Pergunta número 18. Como funciona a conversão da energia luminosa solar em energia elétrica num painel fotovoltaico? A conversão da energia luminosa solar em energia elétrica em um painel fotovoltaico ocorre através do efeito fotovoltaico. O processo começa com a captura da luz solar. Os painéis são compostos por células solares, geralmente feitas de silício. Quando a luz solar, fótons, atinge a célula, parte dessa energia e é absorvida. Em seguida, ocorre a excitação de elétrons. A energia dos fótons absorvidos excita elétrons no silício, elevando a um nível de energia mais alto e permitindo que se movam livremente. O terceiro passo é a criação de carga elétrica. É dopado com outros materiais para criar zonas de carga positiva, ou seja, os buracos.
e a negativa, que são os elétrons livres. Essa separação de cargas gera um campo elétrico dentro da célula. O quarto passo é a geração da corrente elétrica, quando os elétrons livres se movem em resposta ao campo elétrico. Eles criam uma corrente elétrica. Essa corrente pode ser capturada por fios conectados à célula solar. E por último, ocorre a conversão em energia utilizável. A corrente gerada é contínua e pode ser convertida em corrente alternada, que é a CA, por um inversor, tornando-o utilizável para consumo em residências ou para ser injetada na rede elétrica. Esse processo permite que os painéis fotovoltaicos transformem a luz solar em eletricidade de maneira eficiente e sustentável. Questão 19. Como funciona a emissão de luz num LED? O que significa a sigla LED? Um LED é composto por materiais semicondutores, geralmente do tipo P e N. O material tipo P tem uma deficiência de elétrons, cavidades, enquanto o material tipo N tem um excesso de elétrons. A junção do P com N. Quando esses dois tipos de materiais são colocados em contato, forma-se uma junção P-N. Quando a tensão é aplicada, os elétrons do lado N se movem para o lado P, onde se combinam com as cavidades. Recombinação e emissão de luz. Quando um elétron se recombina com uma cavidade, ele libera energia na forma de fótons, que é a luz visível. A cor da luz emitida depende do material semicondutor usado, pois diferentes materiais possuem diferentes gaps de energia. A sigla LED significa Light Emitting Diode, diodo emissor de luz em português. Os LEDs são amplamente utilizados em iluminação, displays e dispositivos eletrônicos devido à sua eficiência energética e longa vida útil. O Brasil possui a maior reserva de sílico do mundo, entretanto não possui células solares. Por que isso acontece? Porque o sílico é tão importante para a produção de componentes eletrônicos, como o Brasil poderia se beneficiar com isso. O Brasil possui vastas reservas de sílico, mas ainda não se destacou na produção de células solares, devido à falta de infraestrutura industrial, altos custos de produção, foco na exportação de matérias-primas, escassez de políticas públicas efetivas e baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento. O ciclo é crucial para o eletrônico por suas propriedades semicondutoras, abundância e estabilidade. Para se beneficiar, o Brasil poderia investir na indústria solar, gerando empregos e reduzindo a dependência de fontes de energia não renováveis. Além disso, desenvolver essa tecnologia permitiria ao país não apenas utilizar seus recursos de forma mais eficiente, mas também exportar tecnologia e que know-how, promovendo um desenvolvimento econômico sustentável e contribuindo para a luta contra as mudanças climáticas.